música, jornalismo, variedades. Você, no ar Manhã do Ouvinte. Manhã do Ouvinte, entrevista. Rádio Manhuaçu, entrevista aqui no Manhã do Ouvinte. E na sexta a gente recebe com muito carinho aqui o Glauco Macedo, que é coordenador do Procon Municipal. E a gente vai falar, né, dos direitos do consumidor. O Glauco, bom dia, tudo bem? Bom dia, Luiz, tudo bem? Bom dia ao Jorge, ao Alexandre, que é o pessoal aqui da técnica, e um bom dia especial ao ouvinte da Manhã do Ouvinte. Certo. Ô Glauco, você está fazendo um trabalho aí de atividade física? Continua? Já parou? Continuo firme e forte. Perdeu quantos quilos já? Eu já perdi 6 quilos. 6 quilos. Desde aquela época que conversamos. Tá dando para anotar, inclusive, né? Não, tá dando para anotar. Mas eu queria te fazer um convite. Pois não. Aliás, não é só um convite, é um desafio. Opa. Ontem eu falava aqui da Volta Internacional da Pampulha. Né? Tivemos corredores de Manhuaçu lá. E eu, o Alexandre Oliveira e o Jorge Augusto vamos correr o ano que vem. Então eu quero te convidar para ir também. O que você acha? Desafio eu aceito. Eu, inclusive, já participei da Volta da Pampulha 3 vezes. Da meia maratona da ESCS, lá na Lagoa da Pampulha também. E nessa época, foi uma época que eu tinha muito mais disposição, me sentia muito mais saudável, tinha muito mais energia, inclusive para trabalhar. Daí a importância da atividade física. E esse seu desafio, para mim, já está aceito. E faço um segundo desafio. Dos 4 aqui, o que ficar em primeiro lugar será subsidiada tanto a viagem quanto o jantar lá em Belo Horizonte. Olha só! Percebeu, Alexandre? E você pedindo panetone, né? Você pedindo panetone, ele já falou que vai pagar o jantar em BH. Agora é o seguinte, o Jorge, se a gente olhar para o Jorge, né? A gente percebe que ele tem mais condição física do que eu e o Alexandre, né? Mas o desafio está lançado para mim e para o Alexandre. Só que o Alexandre já está querendo quebrar, né? Já está querendo panetone. Aí, Alexandre, talvez você não fique em primeiro lugar. E quanto ao Jorge, realmente, ele tem um porte físico um pouco assim, mais avantajado que o nosso. Mas a fibra do Luiz Nascimento é imbatível. E eu aposto no Luiz. Olha só, viu só? É meu fã-clube, afinal de contas. Já sou fã dele há mais de 20 anos. Tá certo. Vamos falar sério, né? Vamos falar sério. São 8h39 da manhã. Ô Glauco, a gente sabe que em determinados momentos da vida a gente pode entrar numa situação financeira em que a gente fica devendo, né? Devendo para banco, devendo para empresa, devendo para fornecedor. Como que é essa questão aí da cobrança ser feita à pessoa que está devendo? Luiz, o Código de Defesa do Consumidor, ele traz um tópico específico em relação a este tema, que é o artigo 42. Então ele dispõe o seguinte, que na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Isso é o que diz o Código. Isso é o que diz o Código. O Código, evidentemente, ele não prega o inadimplemento, o calote, não é isso. Se o consumidor deve, ele tem obrigação de quitar integralmente a sua dívida. Não está aqui se querendo dar uma carta branca a quem quer que seja para comprar e não pagar. Ou seja, não se incentiva o calote de forma alguma. Mas, uma vez inadimplente, isso não dá ao fornecedor o direito de usar meios ilegais e abusivos para exigir essa dívida. Então existe um bom senso que é analisado caso a caso e também para exigir um débito, para realizar uma cobrança, o que se exige é um procedimento legal. Então, a partir do momento que o fornecedor se vê no direito de constranger, de humilhar, de expor, de ameaçar, de coagir quem o está devendo, ele sim passa a praticar um ilícito, que é um abuso no direito de cobrança. E o que o nosso ouvinte, o nosso público quer saber, como que caracteriza isso, né? Eu estou devendo para alguém.
esse alguém, essa empresa vai me cobrar. Como que define esse abuso? É uma definição que ela é pontual, ela é caso a caso. Existe um procedimento comum, um procedimento padrão que nós, como sociedade, aceitamos. Por exemplo, uma ligação, uma carta, isso tudo é plausível, está dentro, né, dos limites de exercer o direito de cobrança do fornecedor. Uma negociação, né? Uma negociação, um aviso, uma cobrança simples, isso tudo é permitido. Agora vamos dar alguns exemplos. Sim. Então, para tentar ilustrar, nós temos aqui um exemplo corrente que a Justiça recebe, que é as lojas de departamentos ou até mesmo as boates. Isso é comum, e aí vai a dica mais uma vez para o jovem que frequenta a boate. Olha, é comum? Não, não é. Mas existe aquele rapaz que vai na boate, que gasta a noite toda e depois não tem o dinheiro para pagar a comanda. Tá? Ele está praticando um ato ilícito, ele não pode fazer isso, ele tem que pagar pelo que ele consumiu, sim. Mas isso não dá o direito aos seguranças, aos donos da boate, de prender ele lá dentro, num quarto, em cárcere privado, até que ele pague o que ele deve. Sim. Até que ele ligue para alguém para que leve o dinheiro, para ele adimplir o seu contrato. E isso é uma prática abusiva, é uma prática ilegal por parte do fornecedor. Por quê? Muito embora ele tenha o direito de efetuar aquela cobrança, ele perde esse direito no momento que ele cria um encarceramento ilegal de alguém dentro do estabelecimento. Isso também é muito comum em lojas de departamento, essas enormes. Tá? Eles pegam aquela pessoa que supostamente está furtando e a trancam junto com a segurança dentro de um quarto. E ali começa o mecanismo de pressão, como se fossem, né, policiais, e até nem mesmo policiais têm esse direito. Então, caracterizaria aí uma prática abusiva bem evidente, no momento em que, a princípio, a boate, a loja de departamento, teria razão, mas ela perde essa razão quando ela abusa desse direito de cobrança. É interessante esses dois exemplos, né? Inclusive, a gente tem tido casos aí até de agressões que ultrapassam a questão da agressão psicológica e vai para a física, né? Isso tem acontecido em lojas, em supermercados, isso é muito ruim, né? Nem a polícia pode fazer isso, né? Agredir ninguém, muito menos seguranças que trabalham lá. E a partir do momento que acontece isso aí, a pessoa pode fazer o quê, então? Aqui ela está sendo vítima tanto de uma questão abusiva, e como nós já estudamos aqui alguns exemplos de abuso, nós sabemos que toda e qualquer prática abusiva, no nosso Código Civil, ela é passível de reparação pelos danos morais. Sim. É lá o artigo 187. E também, neste caso em específico do consumidor, Luiz, esse tipo de cobrança indevida, cobrança ilegal, ela caracteriza um crime, que é o do artigo 71, também do Código de Defesa do Consumidor. Uma pena um pouco baixa, que é uma pena de 3 meses a 1 ano, quer dizer, se resolve nos juizados especiais, eu acho que ela poderia ser uma pena mais forte, mas além de um ilícito civil, também um crime. E nós temos algumas situações que elas são limites, que é aí que se analisaria. Por exemplo, o encaminhamento de uma carta de cobrança, até aqui, tudo certo. Não ultrapassou, não extrapolou. Mas se eu entrego essa carta aberta na portaria da Rádio Manhuaçu para o Luiz, é evidente que eu, fornecedor, quero que todos leiam e que todos saibam que o Luiz Nascimento está me devendo. Aí é uma exposição, né? Aí é uma exposição, aí eu estou errado como fornecedor, eu cometi um abuso contra você, contra a sua imagem e devo reparar. Veja bem, são esses detalhes, são essas nuances. A carta fechadinha, sem problema algum. Agora, se eu usei dela para te constranger, para te humilhar, para te expor, eu ultrapassei o meu direito e passei, então, a uma prática que é abusiva. O Glauco, e se a pessoa estiver em casa e o fornecedor mandar um cobrador na porta da pessoa? Essa do cobrador também é super interessante, pelo seguinte, vai depender do comportamento do cobrador.
Se ele, educadamente, ele toca a sua campainha, ele pede para falar com você em reservado, com o senhor, com a senhora, com quem quer que seja, e ele, de uma forma educada, apresenta a cobrança e informa que está havendo esse débito, ok, nenhum ilícito, ele está fazendo o trabalho dele. Agora, a partir do momento que ele monta acampamento na porta da sua casa. Monta acampamento para lhe constranger, para evidenciar para a vizinhança que ali reside um devedor, ele está evidentemente cometendo um abuso e ele deve, de fato, ser responsabilizado por isso. E uma responsabilidade que é subsidiária. Além do cobrador que está cometendo esse ilícito, a empresa que determinou que ele fosse também responde pelo ilícito. Então, os dois respondem pelos excessos. Então, a palavra de ordem, Luiz, eu acredito que seja essa, excessos. E tem horário também, né? Aqui não existe um horário pré-estabelecido, né? Aquele horário comum, né, que a gente conhece para prisões, em flagrante, etc., é o dia, né, é o sol. Sim. O pessoal falava das 6 às 18, mas isso depende muito. É enquanto for claro. Evidente aqui, se é 7h30, 8 horas da noite, um horário que ainda existe aí, né, pelo bom senso, nós analisaríamos como um horário compatível de alguém ir na casa, sim, perfeitamente. Agora, se eu, né, sou o devedor, entendo por bem que ele está me incomodando porque ele foi à noite, eu atendo e digo a ele, olha, por favor, volte amanhã. Sim. E ele vira as costas e vai embora, tudo regular. Então é muito importante que analisemos ponto a ponto. Certo. Ô Glauco, eu tenho certeza que quem está acompanhando agora fica pensando assim, poxa, mas eu estou me sentindo assim, até constrangido numa negociação que eu fiz com o meu banco, porque eu estou devendo, sim, a minha dívida eu reconheço, mas a negociação ela não está legal, né? Eu estou entendendo que tem um juro muito abusivo ali. Entra também nessa questão aí ou não? Neste caso não, Luiz. É outra situação. É outra situação, né? O implemento de um contrato abusivo, de um contrato leonino, ele vai ter uma outra pegada. Eu não estou dizendo que é correto. Também sim, pode ser considerado ilícito de acordo com o que foi feito, tá? Mas não seria uma cobrança indevida. Sim. A cobrança indevida, ela, a princípio, ela é legítima. Ela é correta. Então eu trago a você, devedor, um título e quero recebê-lo. Até aqui está tudo certo, não se discute se o título é correto, se tem juros altos, se tem... Não é discutido. O que se discute é a forma com que essa cobrança está sendo realizada. Certíssimo. Ô Glauco, nós estamos aí já vivenciando o período do Natal, há uma intensificação aí da visita ao comércio. Semana que vem o programa vai ser especial, né? Você inclusive vai participar, mas qual a dica que você dá para as pessoas que vão sair às compras? Inclusive a partir de amanhã já tem um horário especial no comércio de Manhuaçu. A gente às vezes dá umas dicas que elas são um pouco assim chatas, mas de coração, dar, né? Você tem que fazer a sua parte. Eu acho que primeiro, antes de você realizar as suas compras, você deve verificar o seu orçamento. Sabe, saber se você de fato pode dar um presente, se você pode comprar alguma coisa. Porque se for para você, né, consumidor, senhora, simplesmente para marcar este momento, se endividar para já entrar no ano de 2023 com hiperendividamento, é melhor que o senhor repense isso, não faça por impulso. Olhe o orçamento, já reserve o valor que deve ser gasto com esses presentes e compre um presente compatível. O mais importante não é o preço do presente, mas sim a lembrança que está ali. Verdade. E esse tipo de lembrança, ela não necessariamente tem que te comprometer, sabe? Então é nesse sentido que a gente deixa o recado. Não deixe de dar o presente não, é importante, principalmente para as crianças, sim, sabe? Elas têm esse mundo lúdico, elas têm que ser incentivadas nesse sentido. Agora, não se endivide também com isso. Essa talvez seja a principal dica. A principal, é para levar aí essa reflexão, né? Porque a dívida é um problema sério e depois vai ter a cobrança, né? Vai ter a cobrança. E às vezes indevida e abusiva. Né? Ô Glauco, muito obrigado então pela presença, tudo de bom para você nessa semana e até semana que vem, quando você vai estar aqui, né? Vai ser um programa especial, né, da semana que vem e eu quero te agradecer desde já por esse período que você está conosco aqui, todas as sextas-feiras, trazendo, né, essas orientações que são realmente importantíssimas para o nosso público, para o consumidor. Ô Luiz, eu que agradeço pela oportunidade que você nos dá.
no seu programa, que é um programa de altíssima credibilidade. Através do seu programa, né, e da sua ajuda, nós temos realizado diversas campanhas, sempre em prol do consumidor, sempre com um ganho efetivo da população de Manhuaçu. E o PROCON se sente muito honrado em poder estar aqui, em poder participar. A Prefeitura de Manhuaçu, de igual forma. Então, eu lhe desejo também um Feliz Natal aos meninos, né? Ao Leandro, ao Jorge, Alexandre, e o João Pedro, que não está aqui nos vendo também. João Pedro, um carinho para você aí. E que o ano que vem estejamos novamente juntos, mas acredito que a gente ainda tem mais uma semana, que é a do Réveillon. Né? Mas, enfim, tudo de bom para todos que estão aqui nos ouvindo e muito obrigado. É uma honra para nós poder estar aqui. Obrigado. Glauco Macedo, coordenador do PROCON Manhuaçu, nosso entrevistado da sexta-feira. Agora são 8h52, agradecimento a toda a equipe. Daqui a pouco eu volto na sequência, já no estúdio da Rádio Manhuaçu. Até já. Rádio Manhuaçu é assim, feita pra você, feita pra mim, 710 AM. A rádio dos grandes sucessos. Rádio 710 AM. AM 710, uma nova emoção no ar. AM 710. Um site de credibilidade com assuntos de interesse da população. Tribuna